Salve, salve, meus guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e, particularmente, à nossa aula de hoje, em que trataremos da metafísica no momento específico da história da filosofia, chamada de modernidade. Nós veremos na aula de hoje que, em meados do século XV e, particularmente, a partir do século XVI, toda aquela construção acerca da metafísica que vinha desde Platão, consolidado por Aristóteles, atravessada sob toda a tradição medieval, passa, a partir desse momento histórico da chamada Renascença, ou da construção do que nós chamamos de modernidade, passa a ser questionada a partir de um viés único. Antes, é preciso entender que os seres, que a própria existência divina, ou a todas as causalidades, como queria o próprio Aristóteles, todas essas questões que embasavam a metafísica tradicional, até então eram dadas como elementos que podem ser conhecidos. A essência dos seres pode ser entendida pelo próprio ser humano. Quando nós entramos nesse momento histórico da construção da modernidade, passa a se questionar, bom, na verdade, qual é a minha capacidade de conhecer essas coisas? Em outras palavras, não só até quais são os limites do meu conhecimento, mas o que de fato eu enquanto sujeito cognoscente, posso conhecer. Então nós dizemos que a partir da modernidade, do Renascimento, o conhecimento metafísico passa a ser problematizado não mais em função dos objetos de conhecimento, mas passa a ser problematizado enquanto o sujeito que conhece as coisas. Então nós dizemos que o foco passa a ser dado ao indivíduo cognosciente, às suas capacidades, aos seus limites, às fórmulas que ele utiliza para disciplinar o seu conhecimento racional, ou até mesmo o seu conhecimento empírico a partir das experiências, dos seus sentidos, com o intuito de refinar cada vez mais esse nosso processo humano para que conseguíssemos entender as verdades de forma mais segura. Então, na nossa aula de hoje, senhores, nós vamos trabalhar um pouco sobre os principais aspectos que conformaram o conhecimento metafísico na modernidade. Passaremos pela corrente racionalista, não é, que vai fazer algumas críticas também à herança clássica e medieval, no entanto, preservando a importância do uso da razão. E partiremos num segundo e último momento da nossa aula sobre a reflexão acerca das propostas empiristas, que surgem como, na verdade, uma crítica à confiança extrema que é dada ao poder da razão pelos racionalistas. É preciso entender, meus queridos, que falar, portanto, numa modernidade é falar num momento circunscrito entre os séculos XIV e XVI. O momento em que na história se consagra como a Renascença, não é? O momento em que nós, enquanto seres humanos europeus, deixamos o modo de vida feudal e passamos aos poucos a construir um sistema de vida, uma visão de mundo mais autônoma em relação à tradição medieval, em relação a todo aquele conhecimento trazido pela igreja ou pelos desígnios religiosos. É importante nós entendermos que nesse momento, o chamado humanismo, não é? Na verdade, traz uma nova proposta para a razão. A razão passava a ser trabalhada no sentido de se libertar de todo aquele conhecimento, ou seja, da contaminação que ela sofreu, como se dizia na época, da fé católica,
Lembramos muito nesses contextos a própria patrística de Santo Agostinho ou a própria escolástica de Tomás de Aquino, que na verdade trouxeram o conhecimento dos clássicos para dar-lhes uma roupagem sobre a fé, uma roupagem cristã, para tentar responder às questões metafísicas da época. A partir do Renascimento, desse momento dos séculos XIV a XVI, busca-se, portanto, uma razão mais autônoma, uma razão mais livre das tradições medievais e, portanto, centralizada nos desígnios, na autonomia do próprio indivíduo. Esse cara passa a se colocar como o centro do universo. A partir de agora, o europeu entende que as questões da vida, a existência, a realidade, ela nada mais é do que uma consequência da minha atividade mental enquanto ser humano, porque todas as questões dependem das minhas vontades, dos meus interesses, dependem da minha capacidade de compreendê-las. Era o chamado antropocentrismo que se consagra na história da filosofia, o antropo, o ser humano, colocando-se agora como centro de toda a existência. E por isso nós retomamos o próprio humanismo clássico, o humanismo grego, quando lá no século V a.C., seja por parte dos socráticos ou por parte dos sofistas, o grego ele passou a se entender como criação ou como existência, como o ser mais importante da natureza. E eu então, sendo o centro de toda a physis, de toda a dimensão existencial, eu passo a entender que eu sou a medida de todas as coisas, como dizia Protágoras. Em outras palavras, a história, a sociedade, a política, a moral, todas essas esferas, na verdade, que envolvem o universo humano, são construções da minha própria capacidade. São construções dos meus valores, da minha crença, do meu potencial enquanto ser humano, para transformar o mundo ao meu favor. Construir grandes navegações, chegar aos diferentes contextos geográficos e sociais, entender que não existem mais limites para o conhecimento humano. É interessante que, como diz o próprio Francis Bacon, um grande teórico desse momento histórico dos séculos XIV e XVI, da Renascença, Francis Bacon vai nos dizer que conhecer é poder. Em outras palavras, ele está afirmando que a minha capacidade humana de entender essa realidade, de entender o universo, o meu planeta, a natureza, os demais seres vivos, os demais seres humanos, me permitem então transformar, agir sobre esse mundo para atender os meus interesses. E é interessante que não bastava somente transformar o mundo, senão transformar também os outros seres humanos de acordo com essa visão. Entendia-se que existem conhecimentos humanos e que podem ser replicados, que podem ser levados adiante, ensinados. Era a ideia, a afirmação da própria visão eurocêntrica que se coloca a partir de então como civilizado, como conhecimento superior e que deve ser levado adiante. Portanto, eu posso, a partir de agora, converter o índio a toda uma visão de mundo ocidental, a uma visão de mundo europeia. Eu posso ensinar o meu idioma para os indígenas, eu posso ensinar as minhas tradições, porque elas são tidas a partir de então como universais. Como eu disse, nesse contexto de humanismo renascentista, o ser humano se sente mais à vontade com o mundo e com o universo e passa a se questionar, bem, será que de fato eu posso conhecer as verdades sobre esse universo, sobre a natureza? E se eu posso conhecê-las, qual é a forma mais confiável, mais segura, portanto, para desenvolver um conhecimento acerca das mesmas? Nesse sentido, nós vamos observar na história da filosofia o desenvolvimento de uma revolução científica, como superação de toda aquela lógica aristotélica, que inclusive nesse contexto, falar em Aristóteles era falar numa própria herança escolástica de Tomás de Aquino. Era preciso superar, portanto, aquela forma de conhecimento especulativa que, apesar de partir da realidade concreta e material, caía num equívoco de
construir toda uma dedução lógica mental que não serviam a interesses práticos propriamente dito. Para que a ciência avançasse, era necessário problematizar tanto essa questão, essa atividade mental, que para Aristóteles era puramente especulativa, reflexiva, e além disso, era preciso problematizar ainda mais a minha experiência sensorial com o mundo. É óbvio que toda essa visão científica que nasce com expoentes como Copérnico, Galileu, Kepler e o próprio Isaac Newton vão desafiar as próprias certezas religiosas. Quando se dizia, num contexto em que o planeta Terra era o centro do universo, por ser a principal criação divina, a partir de agora, as experiências, a partir de agora, os próprios testes empíricos começam a me mostrar que a lógica geocêntrica não fazia mais sentido. Estava mais do que provado que o planeta Terra é circular, é esférico. As próprias grandes navegações de Fernão de Magalhães, quando consegue circunnavegar o planeta Terra e entender que não existe mais o fim do mundo no horizonte, que eu posso ir além, desafia toda a certeza medieval, toda a certeza religiosa. A partir de agora, entende-se que o mundo pode ser conhecido por mim, ser humano, pelo meu contato direto com a realidade e não a partir mais do que a tradição ou do que a igreja dizia. Nesse momento, o cosmos passa a ser descentralizado. Quando a gente diz a descentralização do cosmos, nós temos de entender que desde a antiguidade e passando pelo medievalismo da Idade Média, entendia-se que toda a realidade existencial ela era composta por dimensões, por espaços hierarquizados. Então eu tinha um céu e eu tinha uma terra, por exemplo, eu tinha um Monte Olimpo e eu tinha a realidade de convivência entre os homens, e eu tinha também o Hades e eu tinha o inferno. Então existiam hierarquias entre os espaços, de valorização ou desvalorização deles. A ciência do século XVI, do século XVII, começa a nos mostrar que, na verdade, todo o universo, todo o cosmos é uma única dimensão. Não existe hierarquia entre todas essas dimensões. E todas essas realidades, seja no espaço sideral, seja no próprio planeta Terra, ela é composta por leis. Ela é composta por uma certa lógica que envolve todos os planetas, os seres vivos e até mesmo os planetas, os corpos celestes, todos nós obedecemos uma certa lógica mecânica e que pode ser compreendidas através de muitos testes, de muitas experiências e de muitos estudos. Portanto, o conhecimento tradicional passava a ser colocado de um modo secundário. A partir de agora, o conhecimento mais valorizado é aquele que eu posso construir. E, portanto, passa-se a questionar qual a melhor forma de conseguirmos entender a realidade em que vivemos. Em outras palavras, qual o método mais seguro para entendermos as verdades sobre as coisas. E a partir de então, meus caros, começam a se formar duas grandes correntes de pensamento que tentam problematizar essa questão do nosso processo de conhecimento e que colocam, portanto, em dúvida a herança metafísica que vinha dos clássicos. De um lado, nós teremos os racionalistas e, por fim, os empiristas como críticos da herança de René Descartes, do racionalismo cartesiano. Por falar nesse racionalismo, senhores, precisamos entender que ele parte, na verdade, de uma premissa segundo a qual nós, enquanto indivíduos racionais, podemos, a partir dessa nossa característica humana, dessa nossa capacidade, entender as verdades. Os racionalistas se caracterizam por depositar uma ênfase, uma importância muito grande à capacidade da nossa razão. Todos os racionalistas,
se perguntam, bem, mas da onde vem essa nossa razão, essa nossa capacidade de conhecer? E é interessante que para os racionalistas, falar em razão é entendê-la como uma atividade mental humana que já nasce conosco. Em outras palavras, nós não aprendemos a ser racionais. Isso já está no nosso genético. Isso já vem de fábrica, em outras palavras. E é por isso que, pelo fato de já nascermos racionais, nós teríamos em nós algumas ideias inatas, algumas questões que a própria razão conhece, e pelo fato de conhecer nos trariam, portanto, uma segurança acerca do conhecimento. Questões, por exemplo, simples como unidade, né? Na verdade, o nosso poder racional já entende o que é o número 1, por exemplo, e ninguém precisaria ficar explicando para nós o que significa o número 1. Nós já nascemos com essa ideia de unidade, de como as unidades se conformam ou se articulam para formar outras formas numéricas mais complexas. Isso diz respeito a uma própria capacidade inata de nós. Os racionalistas vão entender, e dentro, obviamente, da obra de Descartes, que nós possuímos 3 grandes formas de ideias. As chamadas ideias adventícias são aquelas que partem da própria experiência, do meu contato com o objeto material, concreto, traria a mim algumas ideias, como por exemplo o frio, o quente, o calor, o azul, o preto, o branco, o amarelo. Para os racionalistas, essas ideias elas seriam enganosas, porque os nossos próprios sentidos, enquanto dimensão corpórea, muitas das vezes não conseguem tomar a dimensão da essência das coisas e, portanto, eles são enganosos, eles não são dignos de serem confiáveis. Nós também teríamos as chamadas ideias fictícias. As ideias fictícias são aquelas que residem na nossa capacidade imaginativa de criar seres, como por exemplo um unicórnio. O unicórnio ele não existe na realidade, mas ele nada mais é do que um resultado de uma capacidade criacionista, em que eu trago a minha compreensão sobre o que é um chifre, junto com a minha compreensão de cavalo, com a minha compreensão de sangue e prata, misturo tudo e crio uma imagem, uma ideia fictícia de um ser que na verdade não existe em sua realidade. E por fim teríamos as famosas ideias inatas. Essas sim seriam verdadeiras. Essas sim dariam conta de entender a essência das coisas. Essas sim dariam conta, portanto, de construir as certezas ou as verdades, acerca da nossa existência. Entre os racionalistas, vai se destacar o excêntrico René Descartes, que traz, na verdade, para a área da metafísica, da filosofia como um todo, um certo ceticismo com relação a toda a herança do conhecimento desde os gregos. Mas é interessante que nesse momento da construção das ciências dos séculos XVI e XVII e de uma postura mais crítica em relação à metafísica tradicional, René Descartes, embora traga essa perspectiva cética, o que o faz excêntrico nesse momento é que o seu pensamento não acaba caindo e repousando nesse ceticismo. René Descartes ele parte, na verdade, da dúvida hiperbólica e a partir dessa forma de dúvida, de crítica, ele constrói toda uma metodologia que, segundo ele, vai embasar um conhecimento mais seguro. René Descartes se pergunta, na verdade, num primeiro momento, bom, se todos nós seres humanos somos racionais, por que de fato encontramos tantas aberrações na construção humana? Por que na verdade a razão produziu ao longo da história tantos erros de conhecimento, de cálculos, por exemplo? E René Descartes chega à conclusão de que o erro não estaria na capacidade racional. O erro estaria, na verdade, na falta de treinamento dessa razão.
E é por isso que René Descartes vai fundar um racionalismo chamado de dedutivo, um racionalismo que parte de ideias gerais para explicar eventos ou acontecimentos particulares. Um exemplo clássico de uma perspectiva dedutivista, né, a partir de um conhecimento racional, são os chamados silogismos, por exemplo. Quando eu digo a combinação de certas premissas partindo do geral para o particular, como por exemplo, todos os brasileiros são sul-americanos, por exemplo, eu tenho uma inferência geral. Aí eu venho com a segunda premissa, Pedro é brasileiro, chega a uma conclusão que vale para esse particular. Pedro, portanto, é sul-americano. Vejam só, meus senhores, esse caminho, essa construção, essa cadeia de pensamentos que parte de uma inferência geral para tentar explicar um fato particular, Pedro, na verdade é chamado de um raciocínio dedutivo. E que para René Descartes era esse o caminho a ser seguido pelo pensamento humano. Ele traria um embasamento, uma conclusão, um resultado seguro, na medida em que as suas premissas fossem verdadeiras. Portanto, estava lançado o desafio de como se pensar de modo seguro. E é por isso que René Descartes, ele na verdade vai criar todo um método que se consagra na história como um método cartesiano para disciplinar o nosso pensamento. René Descartes parte, no primeiro momento, de uma dúvida hiperbólica. René Descartes, a partir da perspectiva cética, como já apontada, coloca tudo em dúvida. Essa dúvida hiperbólica, na verdade, significa poder questionar toda a nossa realidade. Tudo que aprendemos, tudo que ouvimos, tudo que lemos, tudo que sabemos. Para esse nosso filósofo, a única questão que não poderia ser questionada é a própria dúvida, ou seja, o fato de que nós estamos duvidando nesse momento. E quando eu começo a duvidar, quando eu consigo, na verdade, colocar as coisas em xeque, eu consigo, portanto, partir para uma disciplina mental. O método cartesiano passa pela primeira etapa da evidência, ou seja, eu só vou trabalhar com aquilo que pode ser evidenciado, com aquilo que passa pelo funil da dúvida e que, portanto, é passível de ser problematizado. No segundo momento, eu deveria destrinchar o meu problema, o meu objeto de análise, em diferentes partes que René Descartes chama de etapa da análise. Ou seja, eu destrincharia, eu desmembraria o objeto estudado em tantas partes quanto possíveis, para que numa terceira etapa eu partisse das fases, dos elementos, das partes mais simples até as partes mais complexas, formando, portanto, um todo, uma ordem em relação a todas as partes investigadas. Até por fim, nós atingimos uma etapa de enumeração, ou seja, da realização de diferentes verificações a partir de toda essa lógica construída no pensamento, para ter a certeza de que nada ficou de fora e para ter a certeza de que elas estão todas interconectadas. É assim, senhores, que, portanto, criava-se o chamado método cartesiano de forma dedutiva, e que a boa parte das ciências, como a própria biologia, a própria matemática, se baseia muito, inclusive até hoje, em todo esse método, essa construção cartesiana. É interessante que René Descartes, quando ele constrói, portanto, todo esse método, René Descartes vai se perguntar, bom, mas então o que de fato nós podemos conhecer? E para esse nosso filósofo, através dessa lógica solipsista, né, o solipsismo, vai entender que, na verdade, embora existam os objetos, as realidades a serem compreendidas, o que eu consigo entender de fato a essência é a minha própria essência, a minha própria capacidade racional. E é ela, portanto, entendendo que ela tem o poder de
atingir as demais essências ou de entender a lógica que existe por trás de qualquer realidade, eu tenho, portanto, a certeza de que, na medida em que eu faço a minha reflexão, na medida em que eu realizo toda uma cadeia lógica racional, eu existo. Essa é uma das grandes certezas do pensamento cartesiano. Existe aquele que pensa. Então, o pensar, o cogito ergo sum, em latim, traduzindo para o português, penso, logo existo, nada mais é do que essa ideia de que a minha atividade mental, essa minha dúvida, todo esse processo da construção do conhecimento me garante a certeza de eu estar existindo. E o meu espírito, como dizia Descartes, né, ou o meu cogito, a minha capacidade racional, por que na verdade ela consegue entender as coisas? René Descartes cunha a célebre teoria da correspondência. O meu espírito, o meu cogito, o meu lado racional, ele consegue entender as verdades. Então, tudo aquilo que eu penso com a minha razão, na verdade, se ele consegue pensar, se ele consegue atingir a essência das coisas, é porque essas coisas de fato existem. O meu pensamento sempre tem algo, um ser, um objeto ao qual ele remete, um objeto ao qual, ou um ser ao qual ele se reporta, ele corresponde, portanto. E é interessante que na lógica cartesiana, nós acabamos dividindo duas esferas da existência humana. O chamado dualismo psicofísico entende que nós somos concebidos e formados, de um lado, por uma dimensão corporal, material, e de outro lado, por uma dimensão espiritual, racional, o próprio cogito, a minha própria capacidade racional. Dentro da visão cartesiana, essa dualidade entre as realidades da nossa existência relacionam-se entre si de forma hierarquizada. É óbvio que na visão de Descartes, o cogito, o espírito, a minha dimensão racional, ela é superior à minha dimensão corpórea, e é ela, inclusive, que determina todas as minhas funções, todas as minhas vontades. Esse dualismo psicofísico, senhores, vai ser questionado e vai ser derrubado, na verdade, por Nietzsche, mas isso lá no século XIX. E é interessante que dentro do pensamento cartesiano, se eu, na minha visão racional, tenho ideias inatas que sempre estão em correspondências com alguma realidade, com alguma questão, aqui entra a própria ideia de Deus. Se eu consigo pensar a existência de Deus como um ser perfeito, como um ser onipotente, como um ser onipresente, essas categorias, esses conceitos como onipresença, perfeição, onipotência, se eu penso sobre elas é porque elas existem. Então eu não pensaria sobre uma coisa que não existe. Por isso, dentro da filosofia cartesiana, a minha atividade dedutiva racional me permite, portanto, provar que existe um ser superior, que existe, portanto, uma divindade. No entanto, senhores, apesar de conferir uma importância, uma fé muito grande à capacidade racional, os racionalistas encontraram, já no século XVII, uma grande crítica por parte dos chamados empiristas. Eu gosto de frisar sempre que, enquanto os racionalistas se desenvolveram particularmente, tem o seu grande reduto na França, no século XVII, o empirismo vai caracterizar uma escola britânica, inglesa de pensamento. Então aqui nós temos um embate, um certo duelo entre uma escola francesa de pensamento da metafísica, durante esse momento do nascimento da modernidade, e uma escola mais britânica, que inclusive vai caracterizar boa parte da produção filosófica daquele momento. Os empiristas, por seu turno, como críticos, portanto, à visão racionalista, vão partir da premissa de que, na verdade, não existem ideias inatas. Nós não nascemos com uma dimensão racional já pronta
ou uma dimensão racional apta a descobrir com certa segurança as verdades que existem no mundo. Na verdade, para os empiristas, o que fala mais alto é a minha experiência. O meu contato com os objetos, através dos meus sentidos, que são o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato, essas minhas competências humanas me permitem entender a realidade. E elas, além disso, são fontes seguras do conhecimento. Como os senhores podem ver, uma perspectiva muito antagônica ao que diziam os racionalistas, para quem as sensações, as experiências, na verdade, seriam fontes confusas e, inclusive, enganosas. Os empiristas pensam de uma forma diferente. Eles vão até chegar à conclusão, tanto John Locke quanto o próprio David Hume, de que o nosso intelecto, aquilo que se chama de razão, nada mais é do que uma construção que parte da minha experiência de mundo, e não como uma competência ou uma capacidade que já nasce apta a conhecer, a desbravar, como queriam os racionalistas. Dentro da escola empirista, nós teremos dois grandes pensadores que valem a pena ser abordados nessa nossa aula. De um lado, John Locke, que é um pouco precursor dessa tendência, e por fim David Hume, que na verdade leva o empirismo muito mais à sistematização e à sua consolidação. David Hume, inclusive, vai servir de base para a construção de toda a crítica kantiana já no século XVIII, como nós veremos nas nossas próximas aulas acerca do conhecimento da metafísica já nos séculos posteriores. Senhores, John Locke, é interessante que ele se preocupa em construir um conhecimento mais seguro para aquela ciência que estava nascendo em meados do século XVII. John Locke se dizia, na verdade, como um jardineiro que está preparando o campo, que está preparando, na verdade, o gramado para o amadurecimento da ciência que estava nascendo naquele momento. Por isso, John Locke nos dizia que seria fundamental tirar todo o foco metafísico que pairava dentro da filosofia, porque, na verdade, toda essa lógica abstrata, racionalista, atrapalhavam o processo de conhecimento humano. Não agregavam em nenhum sentido aquela ciência nascente que se preocupava por produzir conhecimentos mais práticos, conhecimentos de fato mais palpáveis, realistas. Portanto, era preciso lapidar a forma como nós conhecemos, lapidar inclusive a filosofia de todos os resquícios metafísicos que a tradição trazia. Por isso que John Locke vai nos propor uma forma de visão anti-especulativa. Ele está decretando, na verdade, o próprio fim da forma de conhecimento científica aristotélica. Os racionalistas, particularmente Descartes, já havia feito isso em certo sentido, mas aqui com John Locke, essa crítica, essa derrubada do conhecimento especulativo torna-se mais evidente. John Locke vai nos trazer um caráter crítico, portanto, de entender que não existem ideias inatas no ser humano. No entanto, nós dizemos que o empirismo de Locke não acaba sendo radical, porque, na verdade, ele vai entender que nós temos sim ideias sobre diferentes questões. Então, a visão lockeana, ela não despreza a racionalidade, ela não despreza o intelecto humano, mas o que está em jogo aqui é qual é o papel da razão no processo de conhecimento. Ele não está dizendo que nós não somos racionais. Ele está dizendo que a razão, na verdade, ela deriva das nossas experiências. E é aqui que ele traz a famosa visão de que nós somos como uma tábula rasa, ou um papel em branco, como quiserem, meus queridos. Temos de entender que nascemos, portanto, vazios.
Não nascemos com ideias inatas sobre Deus, sobre a perfeição, sobre os números. Na verdade, todos esses conceitos, eles partem das nossas experiências. Então, na medida, por exemplo, que eu tenho contato com diferentes objetos azuis, eu vou aos poucos formar a minha ideia sobre o que é o azul. E eu já não nasço sabendo qual é a essência dessa cor, como vai querer os racionalistas. As minhas experiências, portanto, conformam o meu conhecimento, conformam, portanto, a minha ideia, o meu intelecto sobre as diferentes questões. Na filosofia de Locke, é interessante nós notarmos a distinção que existe de um lado entre a experiência e de outro lado sobre o entendimento. John Locke vai nos dizer que a experiência é aquilo que é como o próprio mundo se apresenta a mim. Ou seja, é o próprio conjunto das aparências que conformam, a partir das minhas experiências, o que eu consigo chamar de qualidades primárias. Eu sei, por exemplo, distinguir as diferentes formas. Eu sei, por exemplo, entender o que é extensão, o que é o grande, o que é o pequeno. Eu consigo entender as ideias de volume em função dessa realidade aparente que se manifesta às minhas experiências. A partir delas, John Locke vai nos dizer que nós criamos o entendimento, por exemplo. Então, o entendimento nada mais é do que a compreensão que eu tenho a partir do contato das experiências com aquilo que é aparente. Eu vou criar, a partir de então, a partir de uma atividade mental, ou seja, a partir daquilo que é impresso na minha tábula rasa, eu começo então a construir a minha compreensão mental sobre aquela experiência. É o entendimento, formando, portanto, o que Locke chamava de qualidades secundárias acerca das questões observadas, como, por exemplo, a cor, como, por exemplo, o odor, como, por exemplo, a textura. É interessante, senhores, aqui, que existem, por exemplo, muitas pessoas que têm compreensões diferentes acerca de uma cor. Muitos, por exemplo, podem olhar para uma certa coloração e entendê-la como uma forma de azul, outros vão interpretá-la como uma forma de um verde ou qualquer outra tonalidade, ou seja, todas essas questões, por exemplo, chamadas de secundárias, nada mais são para John Locke do que um entendimento individual, que parte, obviamente, de uma experiência concreta, né, de uma realidade aparente, de uma realidade física real, mas que desperta no ser humano todo um desencadeamento mental de qualidades secundárias, de opiniões acerca daquele contato, acerca daquela experiência. Feito, na verdade, esse primeiro passo para um pensamento empirista, David Hume, contemporâneo, na verdade, de Locke, dentro do contexto britânico, vai nos trazer uma forma de empirismo mais lógica, como nós vamos dizer, um empirismo um pouco mais sistematizado. David Hume também se preocupa com a construção de uma ciência mais segura. E para que isso ocorresse, seria necessário retomarmos a experiência de mundo que parte dos meus sentidos. Era essa ciência moderna, era essa a segurança que deveria ser dada para aquele momento, para aquela nova forma de conhecimento. Para David Hume, meus queridos, é óbvio que existem algumas questões que atrapalhariam o desenvolvimento científico. É o que ele chamava da força do hábito. É óbvio que nós temos, por exemplo, experiências no nosso dia a dia que nos fazem criar certas crenças ou certas leis. Por exemplo, o fato de eu simplesmente soltar um objeto, uma bolinha, em direção ao solo, a repetição desse movimento, dessa atitude, pode me levar a um hábito ou a uma crença de que sempre que eu tacar essa bolinha, ela sempre vai cair. Mas, senhores, nada me garante que um objeto propriamente solto vai caminhar em direção ao solo.
vai cair. Existem, obviamente, vários estudos hoje no meio científico que conseguem driblar essa crença cega que se tem no que Newton vai chamar de lei universal da gravitação, mas é uma força do hábito, como diria David Hume. Ou seja, a repetição de acontecimentos me faz criar certas crenças, certas confianças cegas, indubitáveis, até mesmo criando leis para diferentes fenômenos que eu observo na natureza. E para Hume, senhores, isso seria uma grande preocupação, um entrave ao desenvolvimento da ciência. Porque, na verdade, se eu acredito muito mais na repetição de que as coisas vão acontecer conforme aquilo que eu criei para o meu conhecimento, isso traria uma limitação, isso impediria o avanço da ciência. É interessante que no pensamento de David Hume, essa crença que eu construo, na verdade, ela não é uma fonte segura de conhecimento, porque na sua visão filosófica, tempo e nitidez são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que quanto mais eu me afasto de uma experiência e vou tomando, portanto, um certo distanciamento temporal dela, eu não posso dizer com toda segurança que eu sei o que aquilo significa. Vamos supor que eu tomei um grande choque na tomada hoje e é óbvio que esse choque vai marcar a minha memória, as minhas lembranças. Mas quando eu me remeter a ele daqui 5, 10 anos, eu não posso dizer com toda certeza que eu sei o que aquele choque significou para mim, porque eu estou temporalmente afastado dele. Então, quanto mais eu me afasto, mais eu perco a nitidez, mais eu perco a certeza da validade de um conhecimento que partiu da minha experiência. Isso seria uma limitação científica. Por isso, da importância de sempre estar se realizando repetições, experiências constantemente na visão de David Hume como forma de, na verdade, driblar esse hábito que nós construímos a partir das nossas experiências. David Hume vai nos dizer que lembranças, memórias, crenças, leis que partem dessa minha experiência de mundo, nada mais é do que um aspecto de subjetividade e não de objetividade. E isso seria uma grande falha para a ciência. A ciência que se preza, ela tem de ser objetiva e não subjetiva, até então, nesse momento. Nós veremos nas nossas aulas sobre filosofia da ciência que isso é muito questionado e hoje, na verdade, se reconhece em grandes âmbitos científicos a importância dessa subjetividade. Quando falamos, portanto, daquilo que parte do conhecimento, né, como conceitos acerca de questões como o frio, o calor, a temperatura, átomos, para David Hume, conceitos dessa natureza nada mais são do que relações entre palavras. Quando eu falo da ideia de Deus, quando eu falo da ideia de perfeição, conceitos nesses sentidos nada mais são do que jogos entre ideias e que, na verdade, têm pouca aplicabilidade prática. E vamos lembrar que, nesse momento, a preocupação era como fazer a ciência avançar. Não só avançar, mas conseguir caminhar a partir de um ponto seguro. Por isso é que Hume vai fazer uma crítica muito incisiva ao conhecimento metafísico, que parte desses conceitos abstratos e que, na verdade, não dão conta de conhecer a realidade de um mundo. Senhores, a partir de então, David Hume desenvolve o chamado empirismo lógico, ou seja, aquele empirismo que vai conhecer e distinguir as coisas de fato das relações entre ideias. David Hume vai nos dizer que as experiências, essas percepções imediatas que eu tenho com o mundo que me cerca, que não precisam, na verdade, de demonstrações racionais, dedutivas, são elas que de fato mostram o que as coisas são para mim. Eu consigo entendê-las, portanto. Agora, falar em essências, falar, portanto, numa racionalidade,
Falar, portanto, em substâncias ou questões metafísicas, na verdade, são puras relações de ideias do meu intelecto, formadas a partir de deduções lógicas, que na verdade criam lembranças sobre uma impressão, sobre um contato que eu tive, sobre uma experiência remota, e que, portanto, não me trazem uma segurança sobre o conhecimento. Aqui, por exemplo, eu posso trazer a ideia metafísica sobre, por exemplo, o que é um círculo. O círculo, na verdade, nada mais é do que uma construção metafísica, uma construção abstrata. É uma lembrança, na verdade, que não necessariamente precisa ter uma correspondência na empiria. E aqui a gente nota uma crítica muito grande ao racionalismo de Descartes. Enquanto o outro dizia que o meu intelecto, as minhas ideias racionais, elas sempre têm correspondência com um ser ou um objeto e, portanto, existe em si mesmo, David Hume vai nos dizer, na verdade, as minhas ideias, que partem de deduções lógicas, elas não dependem de uma correspondência concreta para existir. Elas são pura e simplesmente ideias e, portanto, elas não produzem um conhecimento seguro. Elas podem muitas vezes ser ideias falsas. David Hume trazia a famosa ideia de que, por exemplo, como é que eu consigo imaginar uma montanha de ouro? Ora, para David Hume, uma montanha de ouro nada mais é do que a junção de uma ideia, de um conhecimento que eu tenho acerca do que é a montanha, de um lado, e de outro lado, a ideia, o conhecimento que eu tenho sobre o ouro. Então eu sei o que é uma montanha porque eu já vi uma vez uma montanha na minha vida. Eu sei o que é o ouro porque eu já tive o contato com esse metal precioso. Construir a ideia de montanha de ouro é a soma dessas duas formas de conhecimento que partiram da empiria, mas que formaram uma concepção, um ser, a montanha de ouro, que não necessariamente existe na realidade. Por isso é que essas ideias, essa construção intelectual não seria, na verdade, digna de confiança. E assim, portanto, meus queridos, entendemos que tanto para David Hume quanto para John Locke, o conhecimento ele deveria partir dessa realidade da experiência sensorial. Elas nos trariam, portanto, uma fonte segura para entender a realidade. E aqui nós temos uma crítica muito grande, portanto, a toda aquela metafísica especulativa que vinha dos clássicos, como oposição também ao racionalismo de matriz principalmente cartesiana, que embora entenda a importância da razão para entender diferentes questões da realidade, coloca em xeque, de fato, esse conhecimento tradicional e postula a importância de disciplinarmos o intelecto, a racionalidade, para que conhecesse melhor e fundamentalmente as verdades sobre a nossa realidade, a estrutura, portanto, do nosso mundo. Senhores, espero que essas nossas breves reflexões tenham contribuído da melhor forma para o processo de construção do conhecimento de cada um dos senhores. Agradeço muito pela atenção e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou quaisquer necessidades da parte dos senhores. Se vocês gostaram desse nosso vídeo, será um grande prazer receber a curtida de vocês aqui embaixo e até mesmo qualquer forma de comentários, qualquer forma de reflexão por parte de cada um de vocês. Desejo a todos muita força, ótimos estudos e nunca se esqueçam, eu estou com vocês. Muita força, meus guerreiros. Um grande abraço, até mais.